A história da obra divina na Igreja Tatuapé, região da zona leste da cidade de São Paulo, tem início em 1960. Nesse ano, Rama Miodin toma conhecimento dos milagres do Jorei que ocorriam no bairro do Butantã, a Rua Alvarenga, 2020, na Igreja Glória. Rama passa a frequentar a unidade e, curado de suas crises de asma, ele e a esposa, Masako Miodin, ingressam na fé e passam a difundir o Jorei, ministrando-o às pessoas que iam à sua residência, na Rua São Valentim, 12, bairro Vila Carrão. Seu trabalho missionário teve como fruto o encaminhamento do casal Taniguchi, sendo esta sua maior e mais valiosa contribuição à obra divina. Chitori Ogata Taniguchi, posteriormente conhecida carinhosamente como Ministra Alice, passava por problemas de depressão e insônia. Após receber o primeiro Jorei, já conseguiu dormir. Seu esposo, Ushio Taniguchi, depois chamado como Ministro Antônio, não pôde acreditar que sua esposa fora curada por um simples levantar da mão. Assim, em 2 de fevereiro de 1962, em agradecimento pela graça alcançada, o casal Taniguchi recebe o Hikari e passa a dedicar, junto ao casal Miodin, na ministração do Jorei. Juntos, fizeram uma pequena reforma em um imóvel, a Rua São Valentim, bairro Vila Carrão, próximo à casa do Sr. Miodin, onde é realizada a cerimônia de entronização das imagens da Luz Divina e de Meishu Sama, da primeira unidade religiosa da Zona Leste de São Paulo. O culto foi celebrado pelo reverendo Nobuhiko Shoda, responsável pela Igreja Glória. A notícia dos inúmeros milagres que as pessoas recebiam por meio do Jorei se espalhou pelo bairro, contribuindo para o aumento do número de frequentadores. O número de pessoas atendidas chegou a cerca de 200 por dia. Em 1963, a direção da igreja assume a locação de um imóvel para funcionamento da unidade religiosa na Rua Iacre, 50. Em 1965, Rama Miodin retorna ao mundo espiritual, deixando as bases para a difusão messiânica na Zona Leste. Os caminhos que a Igreja percorreria a partir deste momento são profundamente relacionados à fé da ministra Alice Taniguchi e seu esposo, ministro Antônio Taniguchi, que dão continuidade ao desenvolvimento da expansão da obra divina. Em 1966, a Casa de Jorei Vila Carrão contava com mais de 60 membros. Paralelamente, Lúcio Kazumi Oba e sua esposa Akemi Oba, outorgados na Igreja Glória, iniciavam a difusão do Jorei no bairro do Tatuapé. Eles passam a dedicar no núcleo de Jorei que funcionava na casa de Irene Dias, na Rua André Vidal, 158, travessa da Avenida Celso Garcia. Sobre esse período inicial e os milagres vivenciados, assim recordou Kazumi Oba. Muita coisa a gente via e aprendia ali, dedicando e ministrando o Jorei. Lembro de uma pessoa para quem fui dar assistência, acho que num hospital que na época era na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. Os médicos todos diziam que ela teria que amputar a perna, tamanho o problema que apresentava. Com o recebimento do Jorei, ela foi melhorando e não precisou mais amputar, ficou boa. Nessa época, na unidade na Rua André Vidal, me lembro que eu lia muito ensinamento, dava muita aula. A gente não parava de dedicar. Com o aumento da frequência no núcleo de Jorei da casa de Dona Irene, é alugado um imóvel para uso exclusivo das atividades da igreja, na Rua Engenho Velho, 72. Surge assim a unidade religiosa do bairro do Tatuapé.
Em meados da década de 1960, a expansão da luz divina na zona leste de São Paulo desenvolvia-se de modo síncrono e independente em alguns bairros. Deste modo, além de Vila Carrão e Tatuapé, onde foram abertas casas de difusão, em Penha de França, Akira Hashimoto e sua esposa, Setsuko Hashimoto, desenvolviam também um núcleo de Jorei em seu lar, na rua Guaiaúna 447. Ao longo de mais de uma década, houve grande empenho dos pioneiros da difusão messiânica na região, com diversos milagres e o encaminhamento de muitas pessoas. Assim sendo, após a aquisição de um terreno na rua Francisco Marengo, 385, bairro Tatuapé, são unidas as unidades Vila Carrão e Tatuapé e aberta a Casa de Difusão Radial Leste. Em 3 de outubro de 1976, ocorre a cerimônia de entronização das imagens da Luz Divina e de Meishu Sama da Casa de Difusão Radial Leste. O culto foi oficiado pelos reverendos Tetsuo Watanabe e Hitoshi Nishikawa. A inauguração foi o ponto de partida para um grande trabalho de expansão do Jorei e dos ensinamentos de Meishu Sama na região. Cerca de 10 anos depois, em meados da década de 1980, a família messiânica ligada à Casa de Difusão Radial Leste era composta por mais de 3.000 membros que se espalhavam de Penha de França ao bairro Tiradentes, ou seja, por toda a extensão territorial da zona leste de São Paulo. Com o crescimento, foi autorizada a compra de um terreno maior para a construção de uma nova sede para a igreja, a Rua Emílio Mallet, 1410, Tatuapé. Em 1987, foi realizado o culto de lançamento da pedra fundamental pelo reverendo Mikio Takase, pela ministra Alice Taniguchi e pelo ministro Daniel Baena Castilho. Os membros dedicaram com as próprias mãos na limpeza e preparação do terreno e por meio da prática do donativo de gratidão para a construção da igreja. Em 7 de maio de 1988, as imagens da Luz Divina e de Meishu Sama são entronizadas na igreja Tatuapé. O culto de inauguração foi oficiado pelo reverendo Tetsuo Watanabe, presidente da Igreja Messiânica Mundial do Brasil, e pela ministra Alice Taniguchi. Estiveram presentes mais de 4.000 pessoas, envoltas por um ambiente de alegria e gratidão. A partir da década de 1990, foram abertas várias unidades religiosas ligadas à Igreja Tatuapé. Desde o início da difusão do Jorei e dos ensinamentos de Meishu Sama na zona leste da cidade de São Paulo, diversos ministros dedicaram, contribuindo para a expansão da igreja na região. Inspirados pelos alicerces deixados por seus pioneiros, os messiânicos da igreja Tatuapé se empenham na obra divina.